Alguém poderia dizer, né? Mas será que isso que a gente está falando aqui hoje nessa live não é contrário às Sagradas Escrituras, né? Atribuir a São José uma santidade assim tão elevada, né? Afinal, está escrito que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que São João Batista. Então, parece que São João Batista é muito maior do que São José, segundo as Escrituras, não é mesmo? Mas só parece, tá? Só parece. Porque a resposta para essa pergunta, ela é dada pelo próprio Evangelho. O que Jesus diz logo em seguida é: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque Jesus está ali considerando João Batista como ainda pertencente, de alguma forma, ao Antigo Testamento. Mas São José faz parte do Novo Testamento, no convívio com nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida nenhuma de que depois da Virgem Maria, o maior grau de santidade é o de São José, o nosso querido patriarca. São José faz parte dessas realidades da fé que são misteriosas, por assim dizer, e que somente no céu nós iremos entender e contemplar com maior profundidade. Mesmo assim, somente Deus é quem enxerga toda a profundidade e mistério desse homem, e qual verdadeiramente é sua missão e a sua identidade. Pois bem, para nós falarmos de São José, nós precisamos compreender, né, que a história de São José começa antes de São José, né? Na verdade, a história de São José começa lá na eternidade, né? Mas nós não vamos iniciar aqui na eternidade, porque a gente já está com 1 hora de live, né? A gente tem que encerrar. Então não dá para a gente ir tão lá atrás, né? Mas a gente pode começar a estudar São José pelos profetas, por exemplo, né? Ou seja, como é que São José foi profetizado na história, né? O que os profetas falaram sobre São José, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo? E é importante também, a respeito de São José, nós corrigirmos um equívoco que é muito comum. O equívoco em que as pessoas, elas caem, né, ao lerem superficialmente o Evangelho e pensar que Deus planejou tudo. Planejou o arcanjo Gabriel, planejou a Virgem Maria, planejou a Imaculada Conceição, planejou a encarnação de seu filho, mas de repente, no meio do caminho, tropeçou. Tropeçou com São José. Ou seja, São José parece que estava ali como um fator imprevisto dentro da profecia. Como se depois de fazer tudo, Deus, num segundo pensamento, dissesse assim: ah, puxa vida, esqueci o José. E agora? Anjo, vai lá, aparece num sonho para ele, né, e explica para ele o que está acontecendo. Não, gente, não é assim. Isso é um grande equívoco. José estava planejado desde a eternidade. E José foi profetizado, né? Então José fazia parte de todo o plano, desde o começo, né? Mas, infelizmente, é isso o que está na cabeça de muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que até então São José não era santo. E que teria passado primeiro por um momento de provação e tentação, como se ele tivesse planejado o pecado de se divorciar de Nossa Senhora e escapar assim sorretariamente, né? Aí Deus enviou o anjo. E São José, então, aceitou a vontade de Deus e se tornou santo dali para frente. Tem muita gente que diz que São José já tinha sido casado, que São José teve outros filhos, que São José era um homem comum,
um homem pecador, né? Mas não, a coisa não é bem assim, né? São José já foi escolhido por Deus por toda a eternidade, tá? Então, essa visão de que José era um pobre e miserável pecador que resolveu abandonar a sua esposa quando descobriu que ela estava grávida e mudou de ideia porque o anjo apareceu para ele, né? Está completamente fora da realidade, tá? Porque a Sagrada Escritura já nos adverte desde o início que São José era justo. Tá? Então, bem lá no início, quando vai mencionar São José, diz que ele era justo. E esse é o maior elogio que o hagiógrafo, né, o escritor da Sagrada Escritura, poderia fazer a um homem, chamá-lo de justo. A palavra santo, ela não era usada para as pessoas naquela época, certo? Então, quando se diz justo na Sagrada Escritura, está dizendo que verdadeiramente São José era santo e já estava num grau eminente de santidade, né? É importante entender, pois, a grandeza de São José, a sua santidade desde o ventre da mãe, desde a sua mais tenra infância. Então, José sempre foi santo. Sempre. Né? Por isso que o hagiógrafo chama de justo, certo? Então, inicialmente, nós precisamos ver que São José é chamado pelo evangelista São Mateus de filho de Davi. Está lá em São Mateus, capítulo 1, versículo 20, né? Que diz assim: em sonho, um anjo do Senhor lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. São José é chamado filho de Davi. Não somente isso, as duas genealogias, tanto a que consta no próprio Evangelho de São Mateus, como a que está no Evangelho de São Lucas, mostram que São José verdadeiramente é descendente do rei Davi. No Novo Testamento, somente São José e Jesus é que são designados pela expressão filho de Davi. Então você viu aqui que quando o anjo vai falar com José, diz: não temas, José, filho de Davi. Né? E Jesus, em várias passagens também, né, é chamado de filho de Davi.